Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a esse papo super legal organizado pelo IEEP, que é o OnLab, em que são 5 encontros para falar sobre práticas da rotina ágil, e a gente vai ter muitas pessoas experientes que estão aí se desafiando nessa rotina e também descobrindo ela na prática, e a gente vai compartilhar um pouco aqui do que a gente tem aprendido no nosso dia a dia. Meu nome é Maria Fernanda, atualmente eu trabalho na Eureka, uma consultoria de RH. Eu sou Content Marketing Manager e Scrum Master do meu time. Então, são muitas coisas para conciliar aí e eu estou super curiosa para ouvir o que as nossas convidadas têm para compartilhar com a gente. E a nossa temática vai ser a Daily. Então, queria convidar Ana Grossi e Ana Lia para se apresentarem e a gente iniciar esse papo. Olá, pessoal, tudo bem? Mais um prazer meu estar aqui de novo com vocês no IEP, com essa iniciativa super bacana de disseminar, né, as boas práticas da agilidade e os erros e acertos, né, que a gente tem no nosso dia a dia, que também são muito importantes. Pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Ana Grossi, eu tenho 20 anos aí de carreira em desenvolvimento de software aqui em Belo Horizonte. Nos últimos 14 anos eu trabalho com times voltados aí com o skill de produtos, mas com metodologias ágeis. Nos últimos 2 anos eu tive a oportunidade de liderar aí algumas frentes de transformação ágil e cultural. Hoje eu sou uma consultora autônoma em agilidade e em DevOps e no mais, no meu LinkedIn tem mais coisas, eu gosto de falar um pouquinho sobre a minha vida pessoal, que eu acho legal a gente compartilhar isso também, né? Eu tenho 2 filhas, eu sou casada com o Luiz, que também é Agile Coach, aqui em casa a gente fala demais de agilidade, mas é muito bacana, porque a gente troca muita experiência aqui e é muito importante para a gente também, para o nosso crescimento, né? E somos aqui mineiros, né? Somos quietinhos aqui, mas estamos sempre aparecendo sempre que possível. Legal, Ana. Então, eu sou a Ana Lia, é super um prazer, assim, bater papo, adoro trocar ideia. Erros e acertos é sempre interessante, né? Que a gente aprende, acho que muito mais com os erros, né? A gente vai meio que se adaptando. Eu não sei nem se é erro mesmo, né? São sempre melhoria. Eu acho que eu costumo falar que a melhoria continua até a perfeição. Como perfeição não existe, então vamos melhorar sempre. Eu sou dona de uma empresa, né, de consultoria também, já tenho 11 anos, eu tenho 25 anos de profissão, mais ou menos, para ir um pouco mais, um pouquinho menos. Também trabalho com desenvolvimento de software e trabalho muito na melhoria de tanto de processo, né, e DevOps, óbvio, minha paixão, né, automação, colaboração, projetos ágeis. E a gente trabalha uma pegada de conseguir fazer com que essas automações sejam aceitas em auditorias, né? Então, eu trabalho muito com compliance, com normas e tudo isso junto. E eu acredito que, na verdade, as automações são muito melhores que documento, né? Então, eu trabalho com esse deparo aí entre auditores que esperam documentos e eu falo, não, muito melhor ferramenta. Olha aqui, DevOps, olha aqui que sai tudo automático, né? Mais ou menos assim. Então, é mais ou menos essa minha experiência. Eu também tenho 2 filhas, olha que legal. Uma de 16 e outra de 12. Uma é atleta do Flamengo, nada sincronizado aí. Para de 12 anos eu sempre falo isso porque é para poder ver se o esporte começa a melhorar aqui no Brasil, né? Porque né, esse esporte aí, né? E é isso. Adoro também trocar ideias e vamos lá. Vamos falar um pouquinho da Daily, né? Sim, perfeito. Já me identifiquei geograficamente, porque sou mineira e atualmente estou morando em Minas, mas até o ano passado eu estava morando no Rio por conta do trabalho. Então, estou aí muito bem identificada com a figura de vocês duas, muito legal. E vamos falar sobre Daily, né? Afinal de contas, o que é a Daily? Vamos começar bem assim, traduzindo aqui, trazendo uma definição. Vamos lá, Ana Lia, o que é a Daily na prática? Então, a teoria é aquela coisa de eu estar falando todo dia, né, com o meu time. Eu acho que é um momento de inspeção e adaptação, né? Um momento ali que você está ali conversando com o time do que você fez, o que vai fazer. Eu acho que na prática é um alinhamento
Eu acho que é um alinhamento do que está sendo feito, né? Eu acho que é um momento onde você está vendo se você vai alcançar a sprint. Acho que isso a gente esquece muito quando a gente fica aquele script, né? Do que eu fiz, o que você fez, né? O que vamos fazer depois. Mas às vezes, a gente esquece, às vezes, né, de uma coisa muito importante que é o objetivo da sprint. É nesse momento que a gente olha o que eu já fiz e o que eu vou fazer hoje se eu ainda vou alcançar o objetivo da sprint. É por isso que a gente relata os impedimentos ali para o alcance da sprint, né? Do objetivo da sprint. Então, a daily é um momento onde o time para olhar o rumo e aparar as arestas e seguir em frente, né? Acho que, em resumo, é isso aí. Complementando aí que a Analia falou, que é muito legal mesmo, a teoria é assim, se a gente for pegar lá o Scrum Guide, né, ele tem lá essa teoria, mas não só o Scrum, como outras metodologias de trabalho em equipe, elas promovem, né, que a necessidade de uma reunião de alinhamento diária, e se possível de pé, porque as pessoas vão se cansar e aí não vão querer ficar muito tempo de pé, então já é hora de acabar, né, que a sugestão é que dure no máximo ali 15 minutos. Mas é algo que também muitas pessoas esquecem, é que com a daily, você planeja as próximas 24 horas de trabalho. Olha que interessante, porque muitas vezes as pessoas ficam focadas no planejamento do início do ciclo de desenvolvimento, seja qual área de trabalho que você tiver incluída, você pode planejar as próximas 24 horas na daily. Então, naquele momento em que o time parou para analisar o que nós vamos fazer para atingir o objetivo da sprint, é o momento de replanejamento. Então, muitas pessoas esquecem disso e focam lá naquele planejamento do início do ciclo e só pensam em dar satisfação daquilo que foi feito até hoje, e não necessariamente planejar o próximo, que é exatamente o que a Analia falou, é pensando com foco no objetivo final daquela entrega, seja com ciclo, sprint, o nome que a equipe adotar aí, com o método que adotar. E uma outra coisa que eu gosto muito de falar é que ela tem um significado muito importante de melhoria contínua. Nela é possível você identificar problemas, né, impedimentos em que você não imaginava se fosse esperar uma semana um status report, né, em metodologias tradicionais, status report geralmente é a cada semana ou a cada 15 dias, você identifica problemas e pode fazer melhorias contínuas, que é o real significado da agilidade, né, melhoria constante para a equipe como um todo, tá? Não é só daquela tarefa que está sendo executada, como comportamentais e quaisquer outros aspectos aí do time. Então, esses dois pontos eu gosto muito de relembrar, porque às vezes as pessoas focam muito naquela tarefa para atingir o objetivo e esquecem que pode ser feito um replanejamento diário também. Você falou só rapidinho, você falou essa questão do em pé, né? E aí eu lembrei de um dos times que eu tava junto, né? E tinha uma moça grávida já de 9 meses, né? E aí eles levaram tão a sério o em pé, coitada, que ela falou assim, eu odeio daily, porque eu tenho que ficar em pé e eu já tô com uma barrigão e eu não consigo ficar. Eu falei, gente, o objetivo não é ficar em pé. Você falou, né? O objetivo é ser rápido. Não tem problema ficar sentada. Deixa a menina ficar lá sentada. Só pra tem exceções, né? Essa questão e da no remoto também, né? Tem que pensar nisso também. Então, é tudo uma questão de que eu gosto muito, né, dessa questão, né, da gente entender o motivo da reunião para que a gente possa... Por que são 15 minutos? Para ser rápido, né? Por que é em pé? Para ser rápido, que é o que você falou, né? Não necessariamente você precisa estar, né, em pé. E aí eu lembrei disso e eu achei super engraçado quando você comentou o em pé, né? Legal. Perfeito, exatamente, assim. E para quem está chegando aí, talvez nunca tenha ouvido tanto falar da daily, a daily se resume muito num foco daquele momento. Você tem aqueles minutos ali com o seu time que muitas das vezes é mega precioso, que nem sempre consegue reunir. Então, quando você estabelece a daily, tá todo mundo ali concentrado em falar o que vai fazer, quais os possíveis impedimentos, pedidos de ajuda, para que você consiga corrigir rápido, né? Pensando na agilidade que a gente está falando aqui. Então, você às vezes até já antecipa que pode uma entrega ter um bloqueio, um impedimento, e ali você já se organiza e faz justamente essa questão da gestão da entrega como um todo, né? Da entrega do sprint.
Se eu vejo um bloqueio na daily, eu já consigo entender o tempo, talvez a mais, que eu vou levar naquela entrega. Ou talvez eu descubro que eu nem vou gastar o tempo que eu achei que eu tinha planejado, né? Gastei menos tempo, então eu já até posso puxar alguma outra tarefinha aí. Então, isso é super legal, muito bacana esses pontos que vocês trouxeram. E até a Ana Grossi já introduziu, né, um pouco dos aspectos da importância da daily. Queria saber da Ana Lia, assim, quais outros aspectos importantes da daily para a praticidade, para a agilidade dela? Muita coisa acontece na prática, né? Na hora que você está falando da daily, a gente costuma ter esse esbarrar, eu não sei se a Ana tem isso, mas eu tenho muito essa coisa de problemas técnicos, né? Então, assim, a gente acaba que naquele momento é um momento de desabafo, né? Um momento psicólogo, né? Aí você tem lá alguém, nossa, né? Eu tô com um problema técnico e aí quer, né? Eu uso muito o parking lot, né? Que é uma técnica de facilitação, porque o objetivo da daily não é você discutir os problemas técnicos, né? Na verdade, é você ter ali uma sinalização. Mas a gente sabe que tem aquela ansiedade, né? Aquela ansiedade da pessoa resolver ali, né? E aí, esses muitos momentos, eu uso o parking lot para escrever que a gente tem exatamente aquele problema a resolver, para a pessoa ficar tranquila psicologicamente, né? Vai estar ali, vai ser resolvido, e no final se marca algum apontamento, né? Eu acho que o objetivo da daily é exatamente isso, é um alinhamento do time, a importância da daily, e você não cortar, por exemplo, se existem impedimentos, eles têm que ser relatados, sinalizados, mas não podem ser discutidos, até porque não dá 15 minutos, e não dá para você até discutir aquilo naquele momento, né? Então, mas é um momento importante para você sinalizar. E essa técnica de parking lot eu tenho usado muito porque as pessoas se sentem menos ansiosas, né? Porque é aquela história, se eu não estou conseguindo falar, eu vou ficar com aquilo na cabeça e não vou escutar mais o que todo mundo está falando da dele, né? Então, é extremamente importante. Às vezes eu até vejo muitos times falando que, mas não tem nada de diferente de ontem, né? Para você, mas e o time, né? Por que eu vou ter que fazer? Não pode ser two daily, não 2 vezes, gente. Olha só, diária, exatamente para fazer um alinhamento, porque você não sabe como o outro tá, né? Então, é uma coisa mais colaborativa. A gente tá trabalhando em time. Então, essa missa, o que eu chamo de missa, né? Porque é essa cultura, essa cadência que é importante você ter, é aquele momento de comunicação onde você para, porque a gente sabe, eu sou desenvolvedora, eu desenvolvo, que quando você fica num problema técnico, você fica ali a vida inteira, né? E às vezes você não resolve. Então, é um momento ali para você dizer, não, gente, eu tô com um problema, porque às vezes você não percebe que você tá com um problema quando você vê já são 7 horas da noite, né? Então, é um momento de parada que eu acho que é importantíssimo, e eu acho que isso é um dos mais pontos fortes do método ágil com relação ao tradicional. Eu acho que é esse olhar de perto ali, né? Esse monitoramento diário. Então, eu acho que é importante, por mais que você ache que para você não tem, então eu acho que a importância da dele é muito essa coisa do colaborativo, do time, não seu, né? Não é o seu momento, é o momento do time. E eu acho que nesse momento a gente não pode fazer com que as pessoas se sintam tolhidas de alguma forma, né? Então, eu gosto muito de usar parking lot, coisas para as pessoas poderem se falar, né? Falar dos problemas, né? E tem pessoas tímidas, né? Tem várias coisas aí que a gente pode falar que tem problemáticas ali numa dele que nem todo mundo gosta de falar, né? Tem a questão de você, né, você ter lá os minutos, né? Mas eu acho que a grande importância é o momento de juntos sabermos como o outro tá, né? Então, um momento bem social, eu acho que é importantíssimo. Ana, você gostaria de acrescentar algum outro ponto relacionado aí à importância da dele para essa rotina ágil? Eu acho que a Analia falou tudo. Essa questão da colaboração é a mais importante que existe, sabe? Até porque é muito linkada aos valores, né, do Scrum, que vem trazendo aí transparência, inspeção. E outra coisa correlacionada é a performance do time. A partir do momento que você compartilhou uma dificuldade que você tem, uma outra pessoa pode já ter vivido aquilo, e o time fica muito mais performático por causa disso, porque poxa, eu já vivi esse problema. É só você fazer um script assim, assado, que resolve isso aí para você. Eu já tenho até pronto, eu vou compartilhar com você no nosso repositório, você pega, desenvolve, amanhã já está pronto. Enquanto ele ficaria ali remoendo em cima de um problema e às vezes sem compartilhar nada com a equipe, ou só, mais uma vez, lá no status report, quando ele ia falar, não consegui porque eu tive um impedimento.
né? Isso aí é realmente essa transparência e a performance que traz, compartilhando todos os dias, isso para mim é o que traz, assim, essa essência mesmo da dele. Perfeito. É o uso da inteligência coletiva, né? Então tá todo mundo ali, Sim. às vezes você tá viciado no problema e alguém tem um respiro que vai te refrescar a mente e vai ser a sua solução. Muito bom. E aí eu queria ouvir de vocês, assim, o que faz uma boa daily, né? Técnicas, ferramentas, enfim, o que dá certo na experiência de vocês, assim, para que a daily seja válida, se vocês saiam dali com um sentimento, tipo, de clareza, o time também, todo mundo ciente da entrega do dia. Eu gosto muito de usar o quadro, né? Assim, a gente tem essa discussão de quadro físico e quadro digital, né? Agora, com a pandemia, não tem muito jeito, né? Tem que ser o digital. Mas eu sempre gostei do digital porque ele traz muitas métricas, assim. Eu gosto de fazer a daily no quadro, assim. Primeiro, porque as pessoas atualizam o quadro digital, seja ele digital físico, mas principalmente o digital, porque você pode dar umas métricas ali na hora, né? Eu acho que é de extrema importância, porque às vezes a pessoa fala assim, caramba, ela antes da dele atualizei, vou atualizar até por causa das métricas, né? Que a gente precisa ter, algumas métricas são importantes, até para a gente ver esse alinhamento que a Ana falou, de alinhamento de se eu vou conseguir entregar, né? As próximas 24 horas são essenciais, ou até quando eu tenho times que eu preciso de outros papéis dentro do time que às vezes são pontuais, né? Segurança, enfim, alguns outros chips. O uso do quadro, para mim é importante. Eu acho que dependendo da daily, eu uso umas, tipo, para hora de falar, né? Para deixar um pouco mais descontraído, né? Jogar um bichinho, jogar alguma coisa, para que cada uma tenha a sua vontade de falar. Pessoas tímidas, como eu falei, às vezes elas não se sentem à vontade, a gente tem muito isso de pessoas tímidas para falar. E aí, quando a gente sente isso, eu gosto de ter um facilitador, digamos assim, né? Não necessariamente o Scrum tem que participar, a gente sabe disso, mas o Scrum Master tem que participar, mas é sempre bom já perceber que tá tímido e já ler. Por isso que eu gosto do quadro, né, ali, né? Porque aí a pessoa já tá assim, você já lê ali, já marca os impedimentos, né? A questão do time box é super importante, né? E uma coisa que eu uso muito é o burn down ali, junto da daily, porque às vezes ninguém quer falar nada e a gente está vendo que a coisa não está, ou seja, a coisa não está indo. Graficamente, você vê que as histórias não estão sendo concluídas, né? Numa dessas dailies que a gente olhou o burn down, a gente viu que a gente tinha um gargalo no front-end. Então, e que ninguém estava falando ali porque estava todo mundo ou em outro lugar, né? Então, acho que o fatos e dados é melhor do que qualquer coisa, né? Então, quando a gente tem o fato ali, o dado, mas gente, está tão bem, mas a gente deveria ter baixado algumas histórias, né? Que a gente sabe que no início demora o burn down para baixar, né? Mas aí depois dá um... E aí, do jeito que a gente vai, acho que a gente não vai entregar. Aí começa, não, é porque eu tô numa dificuldade. Aí você começa a fomentar, às vezes, alguma discussão. Às vezes, quando os times estão muito caladinhos, né, nessa daily, falei, eu fiz isso, fiz aquilo. Não, peraí, não tem impedimento? Aí a gente mostra fatos e dados. Eu gosto muito do fato, do dado, do quadro atualizado. Eu acho que não tem muito... É uma coisa que fica muito visível, né, e transparente, como a Ana falou. Eu acho que isso é um dos valores ágeis, eu acho que a gente tem que buscar nos times de que isso seja prioridade, assim, da gente estar ali olhando o fato, olhando que não tá indo, e acho que essas métricas ajudam muito. Eu sou super a favor, né, dessas técnicas de facilitação ao longo da daily, rapidinho. Isso é legal. Gosto muito do quadro, gosto muito dos gráficos, mas vai depender muito do nível de maturidade do time, sabe? Porque times iniciantes, por exemplo, se eles não têm quadro ainda, ou se a gente não conseguiu passar para esse nível de expor o fluxo de trabalho e deixar transparente para todo mundo, que seja na planilha que eles tinham antes de atividades, tá? Existem duas técnicas mais famosas aí de conduzir deles, mas assim, existem várias, né, pessoal? Cada time vai encontrando a sua melhor maneira de lidar com isso, sempre, como a Analia falou, com um facilitador. O ideal é que a gente tenha, né, um coach de agilidade lá, seja ele o Scrum Master, um Agile Master ou um Agile Coach. Essas duas técnicas mais famosas, eu não sei se vocês conhecem, mas falar um pouquinho delas, que é o Round Robin, né, que é aquele
É um algoritmo, tá, gente? O Round Robin é um algoritmo que elege ali aleatoriamente, dando um tempo para cada pessoa num círculo, né? E para cada fase de um processo, né? O algoritmo funciona para isso, e trazendo aí a tradução para pessoas, você tem as pessoas no formato de círculo, cada uma tem um tempo, por exemplo, 1 minuto para falar o que fez ontem, são as 3 perguntas básicas, o que eu fiz ontem, o que eu vou fazer hoje para atingir o objetivo da sprint, e quais foram os impedimentos que me apareceram que eu não consegui concluir alguma atividade. Tem uma outra que também é muito usada, que é a chamada top-down, que você pega as tarefas das mais importantes e, com foco em tarefas, você vai, cada um do time vai falando, ou o time todo fala o que foi feito para que essa tarefa fosse, que andasse na fase, né, do nosso fluxo para atingir o objetivo da sprint. Sempre pensando da mais importante, porque a gente entende que se ela está no topo, ela é a mais prioritária, né? E assim por diante, descendo na cadeia de valor. Problemas, as duas têm. Eu vejo problemas nas duas. O que eu gosto muito de usar é uma mescla dessa top-down. Por que não a primeira, tá, gente? Porque com foco em pessoas, você vai ter problemas. Porque as pessoas vão ficar inibidas até mesmo de falar, né? Assim, não produzi nada, o que eu vou falar lá, que carão, né? Então, foco em pessoas, eu não acho muito legal. Eu gosto de foco em atividades, foco no processo, foco na entrega de valor. Então, eu misturo um pouquinho dessa top-down com um pouquinho que outras metodologias trazem, que da gente sempre ler da última coluna, né, da que está mais próximo de ser concluída, ou seja, no seu fluxo de trabalho, aquilo que está mais próximo de ser concluído, da direita para a esquerda, sempre lendo ali o que o time, qual o melhor movimento que o time pode fazer para que esse fluxo seja mais fluido e a gente consiga atingir o objetivo da sprint. E não focar tanto em tarefinhas pequenas e mais no entendimento do valor, né? Porque muitas vezes, se a gente ficar focado em pequenas coisas, essa dele vai durar um tempão e a gente não sai dali com algo concreto para continuar o nosso trabalho. E técnicas também de descobrir qual o melhor horário para que essa dele aconteça, porque vai depender do time. Tem times, por exemplo, distribuídos no mundo inteiro, e aí você vai ter dificuldades com relação a fuso horário. Você vai ter dificuldades em times com o mesmo fuso horário também, porque, por exemplo, um pega às 9 da manhã, o outro pega às 11, porque foi combinado na empresa que para ele é melhor, ele leva o filho na escola e tal. Ou outros que dão aula à noite e tem que sair 4 horas da tarde. Então, vai ter tanta particularidade em cada time que vocês têm que encontrar um melhor horário para que essa dele seja executada, para diminuir a complexidade de administrar mais uma coisa na equipe, porque é de responsabilidade da equipe. A gente não pode atribuir ao Scrum Master que seja babá da equipe. Então, para ele não ficar ali sendo um secretário, né, para poder ficar marcando essas reuniões e achar uma sala disponível e reservar no Zoom uma sala para poder todo mundo se encontrar, é que o time seja autônomo o suficiente também para que ele possa descobrir o melhor horário para ele, que isso fique estipulado de uma certa forma, é claro, com a flexibilidade para mudar, se caso houver necessidade, mas que as pessoas possam gerir isso e diminua a complexidade e mais um nível de coordenação nessa equipe, que é um desperdício de tempo, se caso a gente for ter que olhar isso também, né? Então, são esses 2 pontos que eu falo, que, assim, diminua o foco em pessoas e pensa mais no foco em tarefas e objetivo, e o valor a ser entregue, e pense sempre que quanto menos complexidade, quanto menos elementos estressores a gente colocar nessa equipe, melhor para essa equipe ser mais produtiva. Super legais esses exemplos, porque passa muito pela maturidade do time, né? Eu estou vivendo a rotina ágil há quase 1 ano, o que pode ser considerado até pouco ou muito, a depender da empresa, né, e do perfil. E a gente ainda tem um formato de daily relativamente simples, mas que por enquanto está funcionando para a nossa complexidade de time, assim. Então, a gente se reúne durante 15 a 20 minutos, dependendo ali da agenda, e a gente passa pelas tarefas a fazer, que estamos fazendo, que já foram concluídas, né? A gente utiliza o pódio, mas que, enfim, existem N ferramentas aí online que podem substituir o pódio, no acompanhamento das cartinhas passando, né? Aquele sentimento da lista sendo feita ali para o time, é super legal essa visualização.
E um ponto que eu acho muito legal é que no pódio tem a porcentagem da tarefa, né? Então, às vezes você está fazendo, tem 30%, 70%, para você entender o quanto ainda falta de dedicar ali aquilo e o que está te impedindo, né, de fazer essa entrega, de ter essa tarefa concluída. Então, super legal ver esses estilos, né? As possibilidades das deles são muitas. Tem, óbvio, as suas características, como a gente citou algumas aqui, mas essa adaptação, que também faz parte do ágil, né? Vai de acordo com o estilo da equipe. E aí eu queria ver com vocês, assim, o que não funciona numa daily, né? Às vezes, e com certeza já tivemos vários momentos de daily na vida, do trabalho, formatos que deram certo, formatos que não deram. Então, o que não dá certo? Assim, o que vocês já testaram e que, nossa, não faria novamente, independente da equipe até? É uma pergunta complicada essa, né? Porque às vezes não dá certo com um time e dá certo com o outro, né? Eu gosto de falar uma coisa que é básica, não dá certo quando você não tem boa vontade do time, né? Quando tem algo acontecendo, algum clima ruim que seja no time, né? Independente da técnica que você for usar, você pode usar a melhor técnica do mundo. Então, em uma das dailies que eu fui fazer, isso é um exemplo prático que eu tive, o clima estava tão ruim que todos decidimos não fazer. Acho que foi difícil, primeiro porque o backlog não N problemas, né? Mas tinha um problema, das pessoas estava com um problema particular muito grande, então a gente cancelou a daily, assim, porque não estava com clima para a daily, enfim, foi complicado aquele dia, assim. Mas independente da técnica, não teve nenhuma técnica que eu falei assim, olha, eu não consegui, talvez eu não tenha conseguido em uma e na outra eu consegui. Eu acho que é muito isso que você falou. Eu acho que Maria Fernanda, acho que assim, às vezes você acha que não dá certo num time, mas dá certo no outro. Eu acho que o que não dá certo é quando tem algo de errado que acontece no time, que está acontecendo no time, quando o clima não está bom, quando tem algo talvez político, às vezes quando você está numa semana onde tem muita demissão, tem algo acontecendo organizacionalmente também, ele impede que você tenha concentração na daily. Então, essas técnicas, mesmo essa de serem focos em pessoas, dá certo dependendo do time, ou focos em tarefas, dependendo do time. Eu acho que a Ana falou bem essa coisa de que é importante dar foco em tarefa, mas tem times que funcionam ali, naquele de pessoas, tem times que aquilo ali já flui, e a gente vê que flui pelos resultados, né? Eu acho que, para mim, o que não dá certo é quando tem algo que está atrapalhando o clima de qualquer que seja a cerimônia. As técnicas, assim, não posso dizer que uma não deu certo nunca em nenhum time, né? Eu, pelo menos, nunca passei pela essa coisa de tentar em vários times e não conseguir nada funcionar, né? Mas, óbvio, já vi isso. Quando tem alguém que não está no clima, ou alguma coisa de brincadeira, ou alguém que não está no clima, ou tem um clima ruim, não funciona. É legal falar que eu vou lembrando de alguns exemplos, sabe? Essas falhas que eu já vivi, que eu tive que reaprender. Um time que a gente precisou formar um time na última empresa que eu estava, um time de alta performance, de marketing, de customer experience e tal. A gente foi lá, tal, fez o que, mas eu não tomei o cuidado de entender que aquele era um cenário onde já havia muito comando e controle. E aí, esse time entendeu que a daily ia ser mais uma forma do PO, que na verdade era coordenador do time, de controlar. Então, esse coordenador ia participar e ele queria saber por detalhes as coisas. Então, o time entendeu que a daily era uma tradução do comando e controle diário, que era aquela pessoa passar e perguntar: o que você fez hoje? Não sei o quê. E aí já havia um elemento estressor que era isso. E eu introduzi mais um, porque eu, ao sugerir a dele, as pessoas acharam que aquilo era assim, agora está todo mundo em pé, ao invés de todo mundo sentado, e aqui já é um ambiente de comando e controle, agora ficou exposto para todo mundo o que a gente está fazendo. Então, realmente foi negativo, e a gente deu um passo para trás, eliminou dele. Na terceira sprint é que esse time respirou e falou: agora eu entendi que a gente não pode deixar para revisar as coisas somente no final da sprint.
Aí esse time entendeu. E eu precisei dar o tempo necessário para esse time mesmo, sabe? Não é qualquer momento que você pode inserir esse tipo de coisa. A segunda coisa que eu também já percebi é pessoas de fora do time são bem-vindas para ouvir a dele e para ver os fatos ali, como a Analia disse, os gráficos, interpretar e acompanhar o andamento. Mas elas têm que estar cientes dos combinados, porque se elas forem interromper ou atrapalhar, e isso aconteceu comigo, de repente, numa dele, apareceu um tanto de gente que nem cabia na sala. Foram lá visitar e levaram várias camadas hierárquicas, levaram gerente, diretor, e o pessoal ficou vendido, porque, mas como assim? Aí eles travaram. Tinha gente que sabia falar fluentemente o que estava fazendo, apresentar números, até o Scrum Master travou nesse dia. Nem ele conseguiu conduzir a dele. Ou seja, não precisava disso, né? E faltou um alinhamento. Se eu soubesse que ia ocorrer isso, eu tinha preparado essas pessoas de fora, que são muito bem-vindas, como eu disse, porque na agilidade a gente não faz mais aqueles relatórios, né? Tá tudo ali na parede, ou tá aqui nas ferramentas remotas, e dá para todo mundo acessar. Tá transparente para todo mundo. E não precisava disso. Então, mais um elemento estressor e que não funcionou, e que dali em diante eu precisei alinhar com essas pessoas. Vão aparecer? Vão. Então, avisem antes para as pessoas ficarem mais confortáveis. Ou o time já se prepara, olha, dele tem que ser algo que seja tão tranquilo que qualquer pessoa que está passando aqui pode parar para querer saber o andamento, não é tudo da organização. Não tem nada aqui que é só nosso. Então, tudo é para essa empresa, a empresa pode passar, que até uma pessoa que não sabe nada disso aqui, ela pode parar. Olha que bacana, então a equipe está fazendo isso e tal. São esses dois pontos que eu acho que tem que estar bem alinhados para poder a gente não cair, né, nesse tipo de armadilha. Mas são falhas que geram aprendizado e aí a gente vai ajustando ao longo do tempo. Você falou nesse negócio de regras de time, né, de alinhamento, e eu lembrei de uma coisa que é o que deu certo, não o que não deu certo, mas eu lembrei de uma coisa que é bem legal comentar, que a gente teve que botar nas regras de times a questão do celular, porque era impressionante, tinha uma pessoa do time que toda vez na hora dele ligava, o celular tocava, não sei se era, enfim, toda vez na dele o celular, aí a gente definiu uma regra de time que no mínimo você tem que deixar, são 15 minutos, né? O que vai acontecer em 15 minutos no VibraCall, né? Ali no vibrador, porque era impressionante. Toda vez que a gente ia começar dele, o telefone tocava. E ele atendia na hora, assim, tipo ali. Aí a gente teve que definir uma regra de time ali para esse tipo de coisa, esse alinhamento que você falou. Interessante demais isso. Para a gente fechar, e acho que vai super casar com o que vocês trouxeram, qual que é o comportamento esperado do time na hora da daily? Tipo, atender o celular, com certeza não pode ser um comportamento esperado do time. Qual que é a postura, qual que é o comportamento mesmo ali do momento de foco? Eu colocaria a segurança psicológica para falar, né? Porque eu acho que, assim, você ter tranquilidade, porque é um momento que acho que a Ana comentou, né? Você dizer que não fez nada, né? É ruim. E talvez esse foco em pessoas pode te dar essa coisa esse medo de dizer, cara, eu não fiz nada, né? Então, assim, eu acho que o comportamento do time tem que ser no processo e não na pessoa. Independente se você vai fazer a rotina ou a técnica de passar por pessoa a pessoa, o não julgamento, eu acho que assim, eu acho que a gente tá. Eu acho que o sentimento de time, tipo, a gente sabe que se alguém não fizer alguma coisa, que é porque todo mundo não fez, né? Então, esse é o espírito de time. Ou todos nós fazemos, ou todos nós não fazemos, né? Tipo assim, nós, né? Eu acho que usar a palavra nós não entregamos, então, olha, nós. Por isso que eu gosto muito da review, que é outro assunto lá depois, que é onde todo mundo está mostrando que todo mundo fez, né? O time fez, não é uma coisa individual, né? Eu acho que a daily tem que ser isso. Tem que ser o que nós podemos fazer para concluir mais do que começar, que acho que a Ana comentou um pouco isso, né? O que o time pode fazer para fazer com que esse impedimento não exista, não é o que eu posso fazer, é o que o time pode fazer para isso andar mais, para a gente alcançar o objetivo da sprint. Então, acho que é usar mais nós, o time, do que eu, né? Acho que esse que é o comportamento do time. E complementando, porque a segurança psicológica, eu acho que a primeira coisa realmente, Nalia tem total razão, tem que se sentir um ambiente seguro. E a segunda coisa, e aí eu acho que casa muito bem com essa, é a objetividade. Né? Assim como qualquer reunião, gente, para ser sempre objetiva, porque senão a gente vai viver sempre em reuniões,
se prepare para essa reunião, não deixa só por feeling ou por, lembrei disso, lembrei daquilo. Se prepare. Se for 8 horas da manhã só dele, antes de você sair do trabalho no dia anterior, deixa tudo anotadinho. Quais impedimentos que geraram para mim para eu não conseguir atingir o objetivo? Ou o que eu avancei aqui que eu gostaria de ajuda de alguém? Faz um checklist, assim, mesmo que pequenininho, né? Porque as tarefas a gente entende que elas têm um nível de granularidade suficiente para serem concluídas num dia, mas se você não for de um time que quebra essas tarefas assim tão bem, traga então a sua listinha de coisas e se prepare para ser objetivo, porque objetividade a gente conquista praticando, né? Produtividade e objetividade praticando, com empirismo mesmo. Não tem como a gente falar assim, uma pessoa que é prolixa, amanhã eu vou ensiná-la a ser objetiva e não vai gastar mais aquele tempão que ela fica aqui, 8 minutos na dele só falando. E, na verdade, a gente não entendeu nada que ela quis dizer. Então, com a prática. Leve um caderninho, vai falando uma coisa na sequência da outra e vá praticando isso diariamente e pratique com você mesmo. Por exemplo, isso eu ensino muito nas sessões de coaching, tá? Pratica com você. Abre a câmerazinha aqui do meeting como se fosse uma reunião só com você e fala lá. Eu tive impedimento nessa tarefa aqui, eu já fui lá na área responsável, já tentei isso e isso e aquilo. Eles estão pedindo uma assinatura de alguém para isso aqui. Já chega com a possível solução também, porque isso traz uma clareza que as pessoas que estão envolvidas ali, elas vão falar assim, pode deixar, eu vou lá para você e já resolvo isso, pode seguir com a próxima aí, que isso aqui, amanhã a gente já está resolvido. Você tem muito mais clareza quando você faz essa preparação. Eu acho que isso é de extrema importância, porque muitas das vezes a gente está acostumado a isso. Eu já sei o que eu fiz mesmo, quando eu chegar lá eu conto para todo mundo, mas a estatística é que as pessoas esquecem da maioria das coisas. Chega na metade do dia, a dele já ocorreu, chega lá no metade do dia, alguém vira para o Scrum Master e fala assim, cara, eu tô com um impedimento. Desde que dia que você tá com esse impedimento? Já tem uns 2 dias, esqueci de falar lá na dele. Então, não houve um preparo, não houve um cuidado, porque isso é cuidado em equipe, tá? Um cuidar do outro, e essa questão da objetividade, eu acho que só para complementar mesmo aí. Perfeito. É muito legal fechar com essa questão do comportamento, né? Porque, assim, cada uma aqui vive um time, imagina quem estiver ouvindo todo esse papo, né? Vai ter que entender como adaptar isso tudo, como testar, como colocar em prática. Eu queria muito agradecer o convite do IEP de estarmos aqui. Para mim foi uma honra poder facilitar esse papo. Não conhecia a Ana Lia, não conhecia a Ana Grossi e me sinto muito honrada de coração. Tive aulas aqui, tanto quanto quem está assistindo nesse momento. Então, obrigada, IEP, obrigada, Ana Lia, obrigada, Ana Grossi, pela disponibilidade de compartilhar tanto conhecimento e aprendizado, não só comigo, mas com quem está ouvindo a gente aqui no papo. Tocar essas ideias aqui e estou à disposição, pessoal, meu LinkedIn, se vocês quiserem passar depois, Mafê, fiquem à vontade, lá eu gosto muito de compartilhar as minhas experiências e podem entrar em contato comigo pelas mensagens também, se precisar de alguma ajuda, ou eu precisar da ajuda de vocês, eu vou chamar. Super honra, aprendi muito também nesse bate-papo aí, eu acho que a troca de experiência sempre é bom para todo mundo, né? Então, eu estou sempre no LinkedIn também, estou sempre atuando em grupos, em comunidades, né? Então, se alguém se interessar em comunidades, de compartilhar conhecimento, escrever livros colaborativos, pode entrar em contato lá e estamos aí para ajudar, assim, trocar, né? Porque acho que a gente aprende muito mais quando a gente troca, né? Do que qualquer outra coisa. Agradeço a oportunidade também, uma honra.